Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas vivem neste planeta que chamamos Terra. Um planeta onde a tecnologia domina, onde o conhecimento aumenta a cada dia e vem a você mais rápido do que você pode absorver. Onde as pessoas correm para lá e para cá, mas parece que elas nunca sabem onde vão. Onde a distância entre os ricos e os pobres tornou-se um abismo, e todo mundo sempre quer mais. Onde as tensões religiosas e políticas continuam a crescer. Onde multidões de pessoas migram para cidades em busca de algo melhor. Onde milhões perderam Deus de vista. Onde muitos estão à procura de respostas. Quando Jesus olhou para as multidões, teve compaixão delas. Hoje, ele ainda olha com compaixão para as multidões. E ele olha através de nós. Será que vamos aceitar o convite para compartilhar seu amor com as multidões que você não conhece? Jesus nos chamou a fazer discípulos. Ele nos chamou para levar sua mensagem de esperança para todas as nações e povos. Por mais de 150 anos, os adventistas do sétimo dia têm partilhado a esperança de que em breve Jesus voltará. E Deus tem abençoado. Sua obra está progredindo em muitas áreas do mundo. No entanto, algumas áreas continuam a ser desafiadoras, e às vezes, esses desafios parecem estar crescendo. No começo do século XX, os adventistas começaram a compartilhar o Evangelho fora da América do Norte. Em 1900, 68% dos trabalhadores evangelísticos da igreja estavam trabalhando na América do Norte, e 30 anos depois, 77% estava trabalhando fora da América do Norte. Essa mudança exigiu grandes recursos e um esforço constante para manter o foco na missão. Naquela época, se você perguntasse a qualquer cristão onde se encontram os campos missionários, eles teriam provavelmente respondido na África, na América Central e Ilhas do Caribe e na América do Sul. Os missionários compartilhavam histórias sobre a vida e o trabalho missionário de volta ao lar, ou em reuniões campais e em igrejas. E eles escreveram livros sobre as suas experiências. Hoje o mundo mudou, tanto quanto a Igreja Adventista. O que antes era uma igreja baseada principalmente na América do Norte, é hoje uma igreja mundial. Se olharmos para como os membros da Igreja Adventista se desenvolveram, podemos ver onde a igreja tem crescido e quais são os nossos desafios. Nesse mapa, as cores mais escuras representam áreas com muitos adventistas em relação à população. As áreas mais claras mostram onde há poucos adventistas em comparação à população. Outra maneira de dizer isso é que lá está uma área de maior desafio à missão. Hoje, a igreja tem crescido bastante em áreas do mundo que eram consideradas os principais campos missionários, como o Sul da África, América do Sul e América Central. Talvez chegou a hora para responder ao chamado de Deus e enviar mais trabalhadores e ofertas missionárias para as áreas não alcançadas e orar pelas pessoas nessas áreas do mundo. Uma dessas áreas é a área conhecida como a Janela 1040. The 1040 window is a term that we use to describe a territory, and basically it's a window 10 degrees north of the equator at the bottom. A Janela 1040 é um termo que usamos para descrever um território. Basicamente, é uma janela cuja parte inferior fica a 10 graus ao norte do Equador e o topo fica a 40 graus ao norte do Equador. E essa janela se estende desde o noroeste da África ao Oriente Médio e Ásia. Esse é o foco principal da missão adventista, porque você tem a maior parte da população mundial que vive lá. Você tem quase metade das grandes cidades do mundo lá. Você tem pessoas em situação de pobreza e riqueza. Você tem pessoas de religiões que são totalmente diferentes do cristianismo. Não só você tem a maior parte da população do mundo, mas você também tem o menor número de cristãos. É por isso que a Janela 1040 é o foco principal da missão adventista. A Janela 1040 ainda é um grande desafio para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas pessoas dizem, bem, eu achava que nós tínhamos concentrado na Janela 1040 já faz 20 anos, o que é verdade. Há milhares de novas congregações que foram estabelecidas dentro dessa janela. Mas quando você considera a população e o crescimento da população, você vê como difícil é manter o ritmo. Para criar um pequeno farol que possa mostrar o Evangelho e chamar as pessoas a Jesus, é preciso ter pessoas no local.
É por isso que a implantação de igrejas ou a criação de novos grupos de crentes é uma necessidade absolutamente essencial do plano de crescimento da igreja. Believers is an absolutely essential quality of a church growth plan. Apesar dos desafios, os adventistas têm trabalhado em todo o mundo. Se olharmos alguns anos para trás na cidade de Bangkok, vemos um projeto que compartilha a mensagem de Deus de um modo original. Bangkok is a city that represents Bangkok é uma cidade que representa muito bem a janela 1040. sheer numbers of people. Já no imenso número de pessoas, milhões de pessoas, no barulho, no caos, etc. Corey Goodwin fez parte do Serviço Voluntário Adventista em Bangkok. Já que Corey é um artista, ele decidiu usar seus talentos no bairro onde ele estava. Ele queria compartilhar a mensagem adventista com a vizinhança, então ele pintou uma parede. Esta grande pintura fica perto de um centro muito influente. Ela descreve a segunda vinda de Jesus em um estilo que o povo tailandês pode entender. Quando a ideia surgiu na minha cabeça, tipo, essa pintura no muro, nessa rua aqui, eu não sabia no que eu estava me metendo. I really had no idea what I was getting myself into. You know, I just wanted to do something. Eu só queria fazer algo colorido, algo de bonito para a rua. Mas isso acabou por se tornar esse grande mural de 3 andares sobre a segunda vinda de Jesus. 3-story wall mural, and not only that, it was on the second coming. I've seen Eu vi as people pessoas e as suas atitudes mudar com o progredir da pintura. change as the mural progressed. They at first were like, well, what are No começo, eram coisas do tipo, mas o que você está fazendo? Eles estavam um pouco céticos no começo, mas ao ver a pintura progredir, eles ficaram mais positivos e encorajadores. positive and encouraging? Hoje essa comunidade beneficia dessa bela mensagem na parede. Você pode imaginar o número de pessoas que viu isso e ouviram falar de Jesus pela primeira vez? Deus está nos chamando a usar métodos criativos para alcançar as pessoas na janela 1040. There's a million ways. Há milhares de maneiras diferentes de partilhar o Evangelho. Nós podemos fazer algo que não encontre qualquer sucesso. Mas isso é bom, porque aprendemos e avançamos. Mas se continuarmos a pensar que esta é a maneira que temos feito nos últimos 100 anos e vamos continuar assim, aí eu fico com medo, pois acredito que nós não estamos progredindo. Deus nos chama para um ministério criativo. O apóstolo Paulo disse, eu me tornei todas as coisas para pessoas de toda sorte. Ele não está falando de se comprometer, ele quer dizer que temos que ver qual é a necessidade que as pessoas enfrentam e descobrir o que é apropriado para compartilhar a mensagem. Assim, o meu ministério numa cidade da América do Norte vai ser muito diferente daquele de Bangkok, porque as pessoas vêm de um meio cultural e religioso totalmente diferente. Você tem que encontrar novas maneiras de partilhar o Evangelho. New, fresh wineskins of ministry. As pessoas perguntam como é que nós vamos nos integrar na janela 1040, particularmente nas áreas urbanas de maior dimensão. Cidades em que nós nunca tivemos uma presença. Como vamos fazer isso? Nós sabemos que devido às religiões que existem lá e às diferenças culturais, alguns de nossos métodos não vão funcionar. That there are certain methods Nós tentamos metê-los em prática. Eles não só foram perigosos, mas também não foram eficazes. but probably not very cost effective. É muito interessante, porque Ellen White diz, de maneira clara, que precisamos nos concentrar em utilizar o método de Cristo. Na janela 1040, temos uma excelente oportunidade de usar o que chamamos centros de influência. Esses centros são centros de ministério holísticos baseados no método de Cristo. Basicamente, eles fornecem uma plataforma para o ministério, e Ellen White diz que Jesus se misturava com as pessoas, que ele mostrava simpatia, que ele cuidava de suas necessidades, ele ganhava a confiança deles, e então ele os convidava a segui-lo. Há 20 anos atrás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a olhar essa área do mundo e tem se esforçado a crescer lá. A Missão Global concentrou seus esforços em implantar igrejas em áreas de difícil acesso por meio de diferentes projetos e o envio de pioneiros da missão. Hoje nós ainda estamos focados no mesmo apelo. Continuamos a tocar as pessoas em algumas das áreas mais desafiadoras.
Por favor, continue a orar por aqueles que se encontram na linha de frente da missão. Ore para que, através do método de Cristo, pessoas em todo o mundo venham a conhecê-lo.